Seja bem-vindo ao canal Vivendo na Fé. Aqui você encontra textos, novenas, orações e muito mais. Compartilhe com mais pessoas e deixe suas intenções nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, hoje a Igreja comemora a Convenção de São Paulo. A pessoa de Paulo é tão importante para a Igreja por causa de seu apostolado, que celebramos o dia de sua convenção. Saulo, o nome do apostolado antes da convenção, nasceu na cidade de Tarso. Esta cidade era um polo de desenvolvimento financeiro e comercial, um centro cultural da antiguidade. Seu pai era fariseu e judeu, descendente da tribo de Benjamim. Por causa da fidelidade ao imperador, a família de Saulo tinha recebido a cidadania romana. Portanto, Saulo era um cidadão romano, fariseu de linhagem nobre, bem situado financeiramente. Religioso, inteligente, estudioso e culto. Aos 15 anos, foi para Jerusalém dar continuidade aos estudos de latim, grego e hebraico, na conhecida escola de Gamaliel. Seus pais sonhavam que o filho seria um famoso rabi. Saulo era um perseguidor dos cristãos, tinha raiva dos seguidores de Cristo, mas Deus tinha reservado para ele um outro caminho. A Escritura nos conta que Saulo foi surpreendido por Jesus, que em forma de luz fez o jovem fariseu mudar completamente de vida. De perseguidor, Saulo tornou-se maior propagador da fé. Era agora chamado de Paulo. O jovem foi batizado por Ananias, um cristão de Damasco. Desta cidade, saiu a pregar a palavra de Deus, como lhe era ordenado. Jesus, tornando-se seu grande apóstolo, Paulo passou a viajar pelo mundo, evangelizando e realizando centenas de convenções. Perseguido incansavelmente, foi preso várias vezes e sofreu muito, martirizado, no ano 67, em Roma. Reflexão. O Senhor fez de Paulo seu grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, isto é, o evangelizador dos pagãos. Ele escreveu 14 cartas, expondo a mensagem de Jesus, que se transformara numa verdadeira teologia do Novo Testamento e, sem dúvida, o grande missionário da vida cristã. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Assim dizia São Paulo. Isso está escrito em Marcos 16, capítulo 15. Anunciar o Evangelho é fazer uma transformação na vida das pessoas. Foi por isso que Jesus quis converter Saulo, um fariseu que perseguia os cristãos, não porque era mau, mas porque era fiel àquilo que os fariseus pregavam e viviam, pois eram conservadores da lei. Quando Saulo percebeu que a doutrina de Jesus estava se espalhando e que as pessoas estavam se transformando, sendo batizadas, ele acreditou que o judaísmo estivesse correndo risco, pois pensava que esse povo estava sendo enganado. Saulo era tão fiel aos profetas e à sua história que se pôs a perseguir os cristãos por fidelidade ao judaísmo. Havia nele um coração que amava a Deus, mas por um caminho errado. Era um homem disposto a entregar a própria vida por aquele
ou por aquilo que acreditava. Por isso, o próprio Senhor resolve com que caia e fique cego. Saulo, ainda no chão, pergunta: Senhor, quem sois? E Jesus responde a ele: Eu sou aquele a quem persegues. Jesus tem nos falado muito de endurecimento dos corações. Foi isso que havia acontecido com Saulo, que diante da luz de Cristo ficou cego e passou 3 dias assim. Então o Senhor apareceu a Ananias e lhe dá uma missão de ir até a casa de Saulo e orar para que este seja curado da cegueira e batizado no Espírito Santo. Jesus Cristo fez de tudo. Ele fez de Saulo um homem escolhido e que teria de sofrer pela causa dele e pelo Evangelho. Ananias obedece o Senhor e, correndo todo o risco, encontra Saulo no leito, cego, sem forças para comer, sentindo-se humilhado com toda aquela situação, pois tinha dedicado toda a vida ao judaísmo e naquele momento via que Jesus queria transformá-lo inteiramente. Ananias diz a Saulo que Jesus havia mandado para que este fosse curado da cegueira e se tornasse cheio do Espírito Santo. A seguir, impõe as mãos sobre ele e ora por ele. A partir daquele momento, Saulo, que se passa a chamar Paulo, assume esta nova realidade. Já convertido, ele vai à sinagoga provar pelas próprias sagradas escrituras que Jesus era o Messias por quem ele esperavam. Aquilo confunde os próprios judeus e também os cristãos. Nós também precisamos dessa conversão todos os dias. Nós já recebemos a graça do Espírito Santo do próprio Jesus no batismo. Mas quanta gente abandonou esta primeira conversão, este primeiro fervor, e se tornou uma pessoa comum. Esfriou-se o seu coração, ficou endurecido até mesmo a sua família, e tanta gente da sua rua, do seu bairro, estão precisando saber com toda a humildade, a imposição das mãos, a efusão do Espírito Santo, para que sejam reflamados e possuídos por ele, e assim transformados para levar o Evangelho até os confins da terra. O mundo que está dentro de você está precisando de conversão. É como o grande mundo que precisa do anúncio do Espírito para se converter. E hoje, o Senhor quer que seja um dia de conversão, de mudança. É preciso que isso aconteça para muitas pessoas que moram neste pequeno mundo, que é a sua casa. Temos de levar o Evangelho para este mundo, que precisa tanto do derramamento do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, converta os nossos corações, as nossas famílias. Oração. Ó grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso, seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos a este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém. São Paulo, rogai por nós.